Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula, tá? Essa aula de hoje é referente ao sábado letivo do dia 12 de dezembro. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre conjunction, tá? Sobre conjunções, ou na língua portuguesa, como a gente costuma chamar, de conjunções ou marcadores do discurso, marcadores discursivos, certo? Então, primeiro nós vamos saber o que são essas conjunctions, o que são essas conjunções. As conjunções são aquelas palavrinhas, geralmente pequenininhas, né? Aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar uma palavra para outra, para ligar um termo a outro, uma frase a outra. Então, ela serve para fazer essa agulha de a conjunção é essa agulha de costura que sai costurando termos, que sai costurando a frase, tá? Ou as frases. Então elas são utilizadas para isso aí. E elas são utilizadas de várias maneiras e elas têm vários propósitos, né? Então, o primeiro propósito que eu vou apresentar para vocês aqui das conjunções é como propósito aí de adição. Então, é quando a gente quer juntar uma coisa a outra coisa. É quando a gente faz alguma coisa do mesmo gênero. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar essas coisas, vai ter ideia da ideia aí de adição. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com frutas hoje, tá? Então eu vou dar os meus exemplos mediante a chuva, tá? Então, eu gosto de bananas, tá, gente? Mas eu também gosto de laranjas, então como é que eu vou juntar essas duas coisas numa frase só? Então, I like bananas and ou as well as eu gosto de bananas e, né, de oranges, as well as oranges. Eu gosto de bananas e também eu gosto de laranja, tá? Então dá essa ideia aí de adição, tá? Eu posso também usar essas conjunções aqui com sentido de exclusão, né? Com sentido de exclusão aí, quando a gente. Ou de alternância, né? Quando você tem duas opções de coisas e aí você vai alternar entre uma das duas. E você vai excluir uma, claro, né? Quando você escolhe uma, você exclui a outra. Ou quando você tem a opção mesmo de escolher, né? Então, exclusão e alternância. Então, eu vou trazer para vocês o either or e o neither nor, tá? Ou o or mesmo, né? Que a gente usa aí quando a gente quer fazer essa escolha, essa alternância entre as coisas, né? Nós já aprendemos o assunto either or e neither nor, tá gravado aí também, vocês podem assistir novamente, tá para compreender. Então, por exemplo, eu tenho a opção de comer bananas e tenho a opção de comer laranja. Então, eu vou fazer uma alternância entre as duas. Claro que eu vou escolher a que eu prefiro comer, ou a que eu acho mais gostosa, né? Ou a que eu quero comer, o que eu tô com mais vontade de comer naquele dia. Porque às vezes eu posso dizer que eu gosto mais de laranja, mas nesse dia eu tô com mais vontade de comer bananas. Então, eu vou escolher aí. Então, do you like bananas or oranges? Então, você quer comer bananas ou laranjas? Eu vou usar com o either, tá? Então, you can eat either bananas or oranges. Ou seja, você pode comer tanto bananas quanto laranjas, tá? Ou então a gente pode também usar em uma frase afirmativa também, mas dando ideia de negação, né? Quando a gente concorda, né, com alguma coisa que com uma negação, com uma frase negativa, a gente pode também dar ideia de negação. Por exemplo, mas eu não gosto nem de batata. Alguém tá me oferecendo banana e laranjas, mas eu não gosto nem de banana e nem de laranjas. Então, sou obrigada a comer? Não. Então, I like neither bananas nor oranges, sorry. Ou seja, eu não gosto nem de bananas e nem de laranjas. Me desculpe, tá? E aí nós também temos essas conjunctions aí dando ideia também de causa, né? Ou de explicação. Então, os mais famosos aí que a gente usa são o as, o because, o do it to, tá? Por exemplo, por que você não quer comer banana, né? Why don't you want to eat bananas?
because I don't like it. Porque eu não gosto. I don't eat bananas, do it too, I don't like bananas. Ou seja, eu não como bananas porque, em virtude de quê? Em virtude de que eu não gosto de bananas. Então, mais ou menos desse tipo, tá? A próxima que nós temos aqui é dando a ideia também aí de comparação, né, também, pode ser. Então, nós temos aí o in like manner, tá? In this manner, que significa desta maneira. Então, a gente tá dando ideia aí de comparação. A gente pode usar também o the same way, tá? Também comparando. Por exemplo, I like bananas because they are sweet. Aí eu coloco in the same way is oranges, né? She is very, very sweet too. Então, as bananas, elas são doces. Da mesma forma são as laranjas. As laranjas são doces também, tá? Pode dar a ideia também de contraste, seja dá o contrário, já faz o contrário aí da outra que eu falei agora. Já indica coisas totalmente opostas. Por exemplo, I like bananas, but I don't. Well, but. Só quando a gente usa esse but junto da outra frase, é como se a gente ligasse, a gente faz um link, tá? Como se a gente ligasse esse but a outra palavra. Então, but I like, tá? Mas é o but I like, só que a gente fala na forma mais apressada, então fica but I like. Então, I like bananas, but I don't like oranges. Então, eu gosto de bananas, mas eu não gosto de laranja. Tá dando um contraste aí, tá dando meio que uma oposição. A gente pode usar também, a gente pode usar o however também, né? Que a gente, I like bananas, however, I don't like oranges. Tá, então, dando essa ideia de oposição, de contradição. E nós temos também, para dar ideia de conclusão, né, que a gente pode usar também conclusion in short. Por exemplo, I like tropical fruits. In short, I like bananas. And I like sweet fruits. I like tropical fruits. Né? Ou seja, eu gosto de frutas tropicais, eu gosto de banana, eu gosto de laranja, eu gosto de frutas doces. Em conclusão, né? Em conclusion. Ou seja, concluindo, né? In short. Porém, sei lá, em conclusão mesmo, nesse sentido. Portanto, eu gosto de frutas tropicais. Então, ela pode também ter o sentido de condição. Aí, esse sentido de condição, eu já ensinei as condições para vocês. Que as frases condicionais, a gente vai ter que usar o if, né? A gente já viu a zero condicional, a primeira, a segunda, a terceira condicionais. Então, são frases aí que tem o if, né? Esse if dá uma certa condição. Não só tem o if, tem in case, tem as long as, tem várias outras. Mas a gente usa principalmente o if, tá? Nós temos o weather também. Tem a mesma função aí do if, que é o se. Certo? Por exemplo, if I went to your house, se eu fosse para sua casa. If I go to your house, se eu for para sua casa, né? Dando ideia, sempre essa ideia de se fizer alguma coisa, se outra, sempre dando ideia de condição, tá? Além dessas, nós temos várias outras também, como vocês sabem. Então, as conjunções podem indicar também uma certa consequência, né? A gente pode usar as a result, para dar ideia de consequência. Por exemplo, Peter was riding a bike, as a result, he broke his arm. Então, Peter, ele estava andando de bicicleta e como resultado disso, como consequência disso, as a result, né? Como consequência disso, ele quebrou o braço, né? É isso aí. Próxima, pode dar ideia de ênfase também, né? A gente usa bastante esse actually. Tem gente que diz, meu Deus, esse actually não significa atual, não, atualmente, não. Actually significa, na verdade, ele é um false friend, tá? Então, o atualmente é nowadays, tá? Nada a ver. Então, esse actually significa na verdade. Então, I like bananas, I like mangoes, I like oranges, I like strawberries. Peraí, eu preciso falar esse nome de todas, né? Actually, I like tropical fruits.
Precisou falar o nome de todo mundo, eu só disse logo agora, actually. Na verdade, eu gosto de frutas tropicais. Então, tipo, não importa que seja banana, laranja, eu já generalizei, tá? A próxima que nós temos aí, para estar dando ideia de exemplificação, a expressão mais usada para exemplificação é o for example, né? I like tropical fruits. For example, né? Eu gosto de frutas tropicais, por exemplo. I like tropical fruits. In other words, em outras palavras, I like sweet fruits. Né? Eu gosto de frutas tropicais. Em outras palavras, eu gosto de frutas doces. Do Brasil, originais do Brasil, claro. Próxima, dando ideia de maneira ou de modo. Por exemplo, my mother works as a nurse. My mother works as a nurse. My mother works as a nurse. Tá? Minha mãe trabalha como enfermeira. Então, a gente tá dizendo a maneira que a minha mãe trabalha. Minha mãe trabalha de quê? De quê? Né? De que forma? De quê? De que maneira? De enfermeira. Trabalho de enfermeira. Tá? Pode dar ideia também de propósito, né? Aí a gente usa também a palavrinha in order to, né? Para indicar um propósito, né? Com que algo é feito. Por exemplo, I eat bananas in order to feed myself. Ou seja, eu como bananas para me alimentar. É o propósito de eu comer bananas. Eu tô comendo banana pra quê? Pra me alimentar. Não é pra ficar de barriguinha cheia, tá? Próximo aí pode dar ideia de sequência. Também as conjunções podem dar ideia de sequência. A gente usa o first, a gente usa o second, a gente usa o next, por exemplo. Eu vou comer um monte de frutas, tá? Então, I will eat so much fruits, a lot of fruits. First, I will eat bananas. Second, I will eat orange. And enfim, o que foi que eu falei, né? Eu vou comer muitas frutas, né? Então, primeiro eu vou comer bananas, depois segundo eu vou comer laranjas, next I will eat apples, em seguida eu vou comer maçãs, assim por diante, tá? Então, dando essa ideia aí de sequência. E essa ideia de sequência, ela é bem parecida também com a utilização para tempo. Então, porque eu dou uma sequência, mas a gente também pode colocar uma conjunção temporal ali no meio, tá? Que é, por exemplo, depois e finalmente, né, comer outra coisa. Por exemplo, I will eat bananas. Second, I will eat apples. And finally, ou and after, né? Ou seja, finalmente ou depois, I will eat apples. Eu vou comer maçãs, tá? Então, elas meio que também se complementam. Então, essa de tempo meio que complementa de sequência. A gente dá uma certa sequência, mas a gente não precisa dar uma temporalidade, a gente não precisa concluir a ação dessa sequência, então a gente usa aí uma conjunção de tempo, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Essa é a nossa aula de sábado. Eu vou deixar a atividade lá no Classroom pra vocês. Beijos da tia e até um próximo momento. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.